Fala nação, tudo beleza? Antes de começar o vídeo, queria só pedir a vocês que curtem o nosso conteúdo, que façam algo bem importante que vai nos ajudar muito, que seria se inscrever em nosso canal, ativar o sino para não perder nenhuma novidade, deixarem um like para o YouTube entender que vocês curtiram o vídeo e querem continuar recebendo conteúdo como esse, e por fim, que vocês comentem também o que vocês acharam. Isso vai contribuir bastante para o crescimento do nosso canal e para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Feito isso, vamos para o vídeo. O jogador Vidal, que atualmente está na Inter de Milão e tem 34 anos de idade. Esse jogador nunca escondeu o encantamento pelo Flamengo e pela sua torcida. E segundo informações de um jornal AS, o Flamengo está montando uma estratégia para contratar esse jogador, que já teve muitas passagens por clubes da Europa, como Bayern de Munique, Juventus e a própria Inter de Milão. Mas e aí, o que você acha do Vidal atuando pelo Flamengo? Será que seria uma boa? Comenta aí. O time de outro patamar do Flamengo ganhou cores vivas não só com a chegada de Jorge Jesus em meados de 2019. Foram necessárias mais 4 peças que fizeram o encaixe se tornar perfeito e multicampeão. 2 anos depois, o tempo levou o treinador e parte do encanto. Dos 11 históricos, saíram Pablo Mari, Rafinha e agora Gerson, que teve o destino traçado para o futebol francês. Resta apenas um do quarteto que mudou os rumos da história. Felipe Luiz é quem permanece para fazer companhia a Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta e companhia. Natural que existam modificações em elencos vitoriosos ao longo de temporadas. Ainda mais no futebol brasileiro, onde é raro ver times históricos que sigam intocáveis por anos a fio. A decepção de ver o time que levantou taças e taças aos poucos se desfazer não é só da torcida. O próprio técnico Rogério Ceni por vezes deixou claro que gostaria de contar com Gerson por mais tempo no meio de campo. Desde que nós chegamos aqui, nós não tivemos contratações até agora. No meu interesse, não só a manutenção do Gerson, como a chegada de mais 2 ou 3 jogadores. Nós já estamos debatendo há muito tempo. Gerson está com a seleção olímpica na Europa e ainda vai disputar alguns jogos com a camisa rubro-negra antes de seguir definitivamente para o Olympique de Marselha. Negociado por 25 milhões de euros, cerca de 155 milhões de reais. O mais provável é que o adeus seja contra o Fortaleza no dia 23 de junho no Maracanã. Os dias estão mesmo contados para o Coringa. Aos poucos as cores se apagam, 1 a 1. Pablo Mari, Rafinha, Gerson. E o time de outro patamar cheio de cores, só mesmo num belo retrato na parede. Na sua tela, uma comparação entre o time base do Flamengo 2019 e o time base de hoje. Esse é o time que venceu a Libertadores. Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Gerson, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Aquele time todo rubro-negro fala direto e vai continuar falando por muitos anos. Mas agora, mudou. Agora não é mais Jesus, é Rogério Ceni. E já contando a saída de Gerson no meio do ano. Então é Diego Alves, Isla, aí tem o Arão recuado, ou o Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz na esquerda. Aí tem várias possibilidades, né? Uma delas, como volantes, Diego e João Gomes, ou o Arão, se não for na zaga, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E eu pergunto para ti, Zupac. Lateral, zaga, são setores que o Flamengo não se encontrou, até trouxe jogadores, mas não conseguiu completar as lacunas ali. A altura, o time atual tem bola para repetir o patamar de 2019?
Edu, e é curioso, né, que quando a gente faz a comparação, em nomes, o Gerson, ele é o terceiro, né? O Rafinha, o Pablo Mari e agora o Gerson, que deixa o time. Agora, em posições, são 4, né? Porque o Arão volante, o Flamengo também perdeu, né? Já que o Rogério trouxe o Arão para a zaga. Então, são 4 peças que mudam da engrenagem quase perfeita, né? Que tinha o Jorge Jesus, ou que construiu o Jorge Jesus. A gente vê aí momentos inesquecíveis da vitória lá em Lima contra o River do Marcelo Gadiardo. Tem como o Flamengo atingir o mesmo patamar com essas mudanças todas? Eu acredito que não. É muito improvável, com todas essas mudanças, que o Flamengo atinja aquele mesmo teto de 2019. O lateral direito é pior, a zaga ficou pior, e a partir de agora, a partir de julho, quando o Gerson foi embora, no setor mais importante de um time, hoje eu vejo assim, essa figura do camisa 8, o segundo volante, né, de maneira mais básica para falar, mais simplista. Na minha visão, hoje é o cara mais importante do time de futebol. Já foi o camisa 10, o armador. Esse camisa 10 tem sido cada vez mais raro, porque as funções elas vão se transformando. Mas agora, esse camisa 8, esse cara completo como é o Gerson, esse cara é a função mais importante do futebol moderno que a gente vê hoje. E o Flamengo está perdendo um cara que é praticamente insubstituível em todas as suas valências. Talvez o Flamengo encontre alguém que seja tecnicamente similar ao Gerson, mas será que esse cara vai ser tecnicamente, fisicamente, a leitura de jogo também similar ao Gerson, mentalmente dentro do campo? Então o Gerson reúne várias valências que se encaixaram de maneira perfeita num Flamengo que ficou muito próximo da perfeição. Então substituí-lo vai ser praticamente impossível nessa complexidade toda. Consequentemente, é preciso olhar para o time que o Rogério tem nas mãos agora de maneira distinta. A gente já falou aqui várias vezes, eu, André, os mais companheiros, o Rogério é injustamente medido pela régua da perfeição. Culpa, mérito do Jorge Jesus e dos jogadores de 2019. Mas não é justo com ele. Não era justo antes, quando ele chegou. É menos justo agora, ele sem receber ninguém e perdendo um cara do tamanho do Gerson. Espero que o torcedor tenha a racionalidade, sobretudo nas derrotas, de enxergar que a régua da perfeição não cabe para o Rogério Ceni, principalmente agora. E todas as vezes que o torcedor não conseguir ser racional a esse ponto, porque muitas vezes o papel dele não é esse, o nosso papel é medir o Rogério pela régua mais justa possível. Pois é, eu estou de pleno acordo, especialmente em relação a essa nova maneira de olhar para o time e para o elenco do Flamengo, que com a perda do Gerson continuam sendo os melhores do Brasil, talvez o melhor, eu estou falando no plural porque eu estou falando de elenco e time, né? O Flamengo, com o grupo de jogadores que tem hoje à disposição, pode colocar em qualquer partida, por qualquer competição, uma equipe que será considerada a favorita a vencer aquele jogo. Pode ser um jogo de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil. Time da firma aí e tal, botar um e de tirar o outro, entrar um, botar o outro, não vai fazer diferença nenhuma. Para mim, o que faz grande diferença é aquele cara que é o craque, é o cara acima da média. No outro lado, pega o Real Madrid dos Galácticos. Pega o elenco do Real Madrid Galáctico. Tinha Zidane, tinha Figo, tinha Beckham, tinha Ronaldo, tinha Roberto Carlos. Pega os reservas daquele time. É claro que vai ter uma diferença absurda, né? Olha o nível dos jogadores que eu falei, pega o nível do banco. Aí você vai falar, então o elenco do Real Madrid Galáctico era fraco. Porque tem uma diferença muito grande do Zidane por reserva, do Ronaldo por reserva, do Roberto Carlos por reserva, do Beckham, do Figo, do Raul. Entendeu? Então, para mim, você ainda ter um time com 8 selecionáveis que a gente viu ali, dá uma vantagem muito grande para o Flamengo, entendeu? Eu valorizo muito isso. Acho que para essas grandes competições, para esses grandes momentos, você ter esses jogadores que fazem a diferença. O Palmeiras tem um elenco muito bom, mas você ter muito jogador 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 e não ter o cara 9, não ter o cara 10 para resolver, isso para mim pesa contra o Palmeiras nessa comparação com o Flamengo. E acho que o Flamengo precisava ter esses caras desse nível. O Dudu é um cara que coloca a balança mais equilibrada, a meu ver, entendeu? Palmeiras, para de fato destronar o Flamengo e falar temos o melhor elenco, ele precisa de mais caras com grande capacidade de decisão. Minha opinião só. Acho que era isso, né, Zinho, que você estava falando um pouco também em relação às mudanças não serem tão equivalentes, mas quando você olha o time do Flamengo, ainda é um time mais forte. Se você...
Ai, Zinho, eu só penso essas coisas quando tá na sua vez de responder. Essa foi até sem querer, mas eu vou fazer agora. Se você tivesse que escolher hoje um time pra jogar, você queria jogar em qual? Desculpa. Não, é claro que o time do Flamengo é melhor. O time do Flamengo é melhor. Ah, o Gerson tá saindo, eu jogaria nessa função aí, mole. Tranquilamente com esse time aí. Mas, assim, isso não quer dizer que a gente está falando que o time do Palmeiras é fraco. Até no comentário do Rodrigo. Quando a gente fala que o elenco é mais equilibrado, você não está dizendo que ele é fraco, ele é ruim. O elenco do Real Madrid, que o Rodrigo Bueno citou, espetacular, maravilhoso. Mas não tinha um equilíbrio, tanto é que não ganhou nada. Então, um elenco pode não ter o cara vários 10, vários 9, mas é um elenco equilibrado, ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores, disputa título. Então, o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, é um elenco fortíssimo, para mim é candidato a título, mesmo não tendo o nota 10. De repente, o Gabigol, o Arrascaeta, o Gerson, né, ficar nesses 3, são os notas 9. Não vamos falar 10, vamos falar 9. O Palmeiras, a maioria nota 8. Mas esse conjunto bem treinado, forte, com um esquema bem adaptado, como o Abel fez, em muitos momentos ele pode ser mais forte que o do Flamengo. Em algumas situações de competição, ele pode ser mais forte que o do Flamengo. Eu volto a falar. Eu até tenho sofrido muitas críticas com a mídia social, porque por eu ter identificação nos 2 times, quando eu falo bem de um time, parece que o outro fica chateado. Nem parece que você jogou no Palmeiras, nem parece que você jogou no Flamengo. Eu aqui sou um comentarista, né? Eu sou imparcial, não tem esse negócio. Se o time do São Paulo jogar melhor do que o do Palmeiras, eu vou falar. Se o Atlético Mineiro jogar melhor do que o do Flamengo, eu vou falar. Aqui não tem camisa. Eu fui um ex-jogador, né, e com muita honra vesti essas camisas, mas a minha função é de comentar o que eu enxergo. Volto a falar. Time 11, o do Flamengo ainda para mim é melhor. Agora o Palmeiras me mostrou, foi contra a Chapecoense. Tudo bem. Mas se o Abel ousar e botar Gabriel Menino, Luan, Gustavo Gomes, Matias Vinha, Patrick de Paula ou Danilo, escolhe. Veiga, Scarpa, Dudu, Rony, Wesley ou Luiz Adriano, eu posso voltar aqui e falar, opa, o time do Palmeiras está melhor. É o F5, é o futebol brasileiro. A coisa muda. Nesse momento, acho o time do Flamengo ainda melhor. Agora, elenco e tem a questão, mais equilibrado, né, volto a falar o do Palmeiras. E tem a questão também, né, Zinho? Desculpa, Zé. Opa, desculpa. Zé. Só para finalizar. Porque algumas peças contratadas pelo Flamengo me decepcionaram. Eu esperava mais do Michael, eu esperava mais do Léo, né, do Léo Pereira, eu esperava mais do Gustavo Henrique, o Thiago Maia machucou. Então, algumas peças que no início, quando foram contratadas, me fizeram falar que, para mim, disparado era o melhor elenco, eles não renderam até o momento. Então, há uma diferença dos 11 titulares para os reservas do Flamengo. Desculpa, Zé. E tem muito... Não, tranquilo. Tem até a questão, né, daquilo que você se identifica como torcedor, como profissional do futebol, da área, né? Tem muito dessa... joga bonito. Sim, joga bonito, mas o que é jogar bonito? Por exemplo, o Abel. O Abel acho que já deixou isso no Bola da Vez, acho que, se eu não me engano, ele falou assim, bonito é aquilo que eu treino, vou lá, executo e ganho. Né? Às vezes para o treinador ou às vezes para o torcedor, o bonito é isso. Nós estávamos falando sobre a questão do Corinthians, né, no começo do programa. O Corinthians jogou 10 anos assim, ganhou tudo e tal. Pergunta para o torcedor do Corinthians se ele não estava já acostumado e ele gostava dessa equipe, da forma como jogava. Nosso time vai jogar assim, 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 no final nós vamos ganhar.
É isso, é muito, sabe, vai muito da cabeça e daquilo que a pessoa entende de futebol. Lógico que, por exemplo, eu gosto da equipe do Flamengo jogando, mas eu não posso dizer que a equipe do Palmeiras, é feio. Não, eu acho que se você analisar com calma, o que ele treina, ele joga. O que ele propõe e o que ele fala nas entrevistas, ele executa no campo. E aí como é que eu vou falar que isso é feio? Se o cara está treinando e fazendo daquela forma. Talvez amanhã ou depois ele possa entender que ele tem a capacidade de melhorar, só que aí entra na questão cultural. Nós estávamos falando também da questão da Europa, né, da cultura europeia, que o próprio Rodrigo falou, e eu concordo com ele. O treinador europeu não fica puxando o saco de jogador e nem fica fazendo esse tipo de discurso para encontrar motivação. O treinador europeu, ele é profissional como os jogadores. Eu joguei na Europa durante 9 anos. A única equipe que eu encontrei um treinador que fazia essa questão motivacional foi a primeira, foi no Leverkusen. Mas pelo fato, ele chegava e fazia assim, para mim já acontece a história. Eu era o responsável por marcar o melhor jogador do time adversário. Porque o Christoph Daum falava assim, Zé, se você marcar o Balakov do Stuttgart, nós iremos ganhar o jogo. Então, na semana do jogo, ele vinha e colocava uma foto do Balakov no meu armário, uma foto diferente a cada dia. E escrevia lá, Das ist Balakov, né, que este é Balakov. Então tinha o Balakov uma vez com a camisa do Sporting, tinha o Balakov com a camisa vermelha do Stuttgart, e assim sucessivamente. Foi com Thomas Fink, foi com o Thomas Hessler, foi com o Andreas Miller. Era esse tipo de motivação que ele encontrou para chegar e falar para mim, você tem que fazer isso. Mas não tinha esse negócio de tem que ter fome, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, assim, vai muito, né, da questão cultural e daquilo que nós queremos enxergar muitas vezes. E no Brasil a gente ainda está nessa transição, porque quando você joga no contra-ataque é um time feio. Não, mas o cara ganha tudo, mas é um time feio. E aí o cara joga bonito e não ganha nada, mas ele joga bonito, me agrada mais isso. Então tem esse lado aí que às vezes a gente acaba se perdendo. Oi, Mauro. Fecha, Mauro, que eu tenho que ir pro intervalo, mas fala. Eu fiquei curioso se ele botava foto do jogador inteiro ou só do tornozelo. É aqui que você quebra, é aqui que você bate. Esse carrinho foi bom! Não, ele colocava inteiro, Mauro. Não, ele colocava inteiro. E aí ainda escrevia Gelb Card, só na perna. Rot Card, da perna pra cima, entendeu? Era proibido. Olha, ainda bem que eu deixei o Mauro Naves voltar a acabar o assunto, viu? Muito bom. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo. Dali, 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 Mengo. Pra cima deles, Flamengo.